Olá, empreendedor! Olá, empreendedora! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live. A gente está fazendo uma sequência de live aí para ajudar você a gerir melhor aí, né, a sua empresa. Então, seja muito bem-vindo. Para você que está chegando agora, depois você dá uma olhada lá no nosso feed, tem vários vídeos, vários conteúdos, estão todos salvos lá, que tem muita importância para vocês, tenho certeza disso. Hoje nós vamos falar sobre o tema: empreendedor tem dinheiro parado no seu estoque. Esse é uma das grandes, acho que é um dos principais problemas dentro da empresa, né? Fora o financeiro, questão do estoque. As pessoas têm muita dificuldade em estar mantendo o estoque, controlando o estoque, enfim, é muito difícil, né, a pessoa ter todo esse controle, ainda mais quando a empresa ela vai crescendo e o empreendedor, o dono do estabelecimento não acompanha muito bem através de ferramentas, através de métodos, através de processos. Então, esse daí foi um tema bastante relevante que nós resolvemos estar trazendo aqui para vocês. Mas antes da gente continuar, a gente tem que analisar primeiro assim, o que é o estoque, né? O estoque, ele pode ser tanto uma matéria-prima, né, se no caso for uma indústria, ou um produto para comercialização, se a gente estiver falando aí de uma empresa de comércio. E dependendo também, alguns prestadores de serviço pode ser que tenha também algum tipo de estoque, né? Como assim, Gerson, prestador de serviço? Um exemplo bem simples que nós temos aí é a questão de um calheiro, né? Então, um calheiro, ele tem toda ali as suas ferramentas e também os produtos que ele utiliza para colocar, para instalar a calha. Então, vai desde do produto em si, né, da calha, do rufo, como o arrebite, que é para prender, o silicone para colar. Então, tudo isso daí acaba entrando também como um custo do serviço, né? Então, a gente também tem aí, nesse sentido, algumas empresas prestadoras de serviço que têm também que controlar o seu estoque, tá? Então isso é super importante. Mas nessa questão de estoque, né, a gente também tem que analisar o seguinte, dando um exemplo bem claro para vocês. Vocês analisam o seguinte, que uma caixa d'água normal, aquela que nós temos em casa, né? Vamos entender que ela seria uma caixa d'água. Essa caixa d'água, ela tem a sua estrutura e tem o seu conteúdo, tá? O conteúdo em si, que é a água, a gente dá o nome de estoque, tá? Então, nós temos essa caixa d'água e dentro dela nós temos a água, e a água ali nós vamos considerar como estoque. O estoque, você que está nos vendo, nos assistindo, você pode determinar que seja a sua matéria-prima, que seja o seu produto para comercialização e assim por diante. E tem um ponto fundamental dentro da caixa d'água, que é a boia, que é a medida que vai tendo ali para controlar a água. Então, conforme nós vamos gastando, né, usando esse estoque, que é a água, a boia ela vai baixando. Conforme ela vai baixando, vai vindo mais água para dentro da caixa d'água, fazendo com que a boia se eleve, né, e fique sempre naquele nível. Então, a questão nesse exemplo bem simples, a questão do estoque, né, a gestão em si, ela tem que trazer esse sentido, tá? Você saber como gerir o seu estoque, você saber a quantidade mínima. Mas o que vem a ser, né, esse estoque parado? Ou quais os problemas que ele vem trazendo? Bom, o estoque parado, pessoal, é aquele estoque que a gente comprou, né, e está demorando para sair. Esse é o estoque parado. Então, quanto mais
o estoque fica parado, pior vai sendo, porque o giro vai diminuindo. E por que acontece do estoque ficar parado? Muitas das vezes é porque nós não conhecemos os nossos produtos e não conhecemos os nossos clientes. Ou seja, nós não temos demanda. Ou nós temos demanda, mas não estamos atingindo o público corretamente. Então, esse produto parado pode ser por falta de demanda. Só que também o inverso é verdadeiro. Se a gente está falando que nós temos muitos produtos dentro do estoque que não sai, que gera, né, um custo, a gente também pode ter pouco estoque e a gente deixa de ganhar dinheiro. Ou seja, eu deixo de fazer uma venda. Então eu tenho que saber também, estoque baixo e estoque alto, os dois é um risco. A gente tem que saber gerir bem esse nosso estoque, tá? Outro problema também, né, relacionado ao estoque parado, pode ser a questão do controle, a questão da comunicação. Como assim, Jefferson? Se você está numa empresa e você está tendo falta de comunicação, então você tem dentro do seu setor a parte comercial, e aí a parte comercial sai vendendo, que é o serviço, né, que é o objetivo dela. Esse setor comercial, ele não pergunta, ele não se comunica com o setor de produção, um exemplo. E aí o setor de produção, ele começa a tentar acompanhar o comercial, então ele sai contratando mais funcionários, ele sai comprando mais maquinários para poder produzir de acordo com a parte comercial, só que essa parte de produção acaba não conversando com o financeiro, para saber como que está ali, porque isso acaba afetando, né, o fluxo de caixa, o capital de giro e tudo mais. Então, esse estoque parado, pessoal, tem que tomar cuidado, tá? Seja estoque parado, seja estoque baixo, a gente tem que tomar cuidado. Por isso, a gente trouxe aí, né, essa questão, tem dinheiro parado no seu estoque. E estoque parado, pessoal, ele custa dinheiro, né? Por que ele custa dinheiro? Porque nós investimos uma quantidade nele e ele está lá parado. E aí, dependendo do tempo que ele fica parado, a gente começa a ter problemas, porque hoje ele está, o preço, né, o valor do produto está X, amanhã está Y, então a gente tem que saber, por isso que o estoque parado ele custa dinheiro. Você tirou dinheiro do caixa para poder pagar, né, para poder pagar essa mercadoria, e se ela está lá parada, você está tendo prejuízo, porque você poderia ter investido em outras coisas, né, outras situações dentro da empresa. Você poderia ter investido em outro produto, né, você poderia ter feito investimento em outro negócio, enfim. E aí por isso que ele custa tanto. Mas qual é o impacto que a gente pode trazer para esse estoque parado, né? O primeiro que a gente tem aí, menor capital de giro. Então o capital de giro, ele é o volume de dinheiro que a empresa precisa ter disponível para pagar, né, as contas do dia a dia, as contas ali da operação. Então se a gente tem um estoque parado, ou seja, eu fui lá e comprei uma quantidade X de um produto, só que não vendeu. Então eu tenho um capital de giro menor, porque se ele não está saindo, né, eu não estou faturando. Se eu não estou faturando, eu vou ter problema com caixa, porque as demais contas eu vou ter que pagar. Água, luz, aluguel, funcionário, dependendo aí da situação, o próprio custo da mercadoria que eu comprei, então eu vou ter que pagar meu fornecedor e por aí vai. Então, um dos impactos seria a questão do menor capital de giro. Um outro que a gente tem que eu acabei de citar também, a questão da redução do faturamento. Então eu não só reduzo o meu capital de giro, mas eu também reduzo o meu faturamento. Esse meu faturamento, ele vai trazer sérios problemas lá na frente, principalmente
quando se fala de fluxo de caixa. Ou seja, o meu faturamento cai, mas a minha despesa aumenta. Então eu vou ter um sério problema com isso daí lá na frente. Lembrando que o fluxo de caixa, ele é uma projeção, tá, pessoal? Então a gente faz um planejamento, a gente vai projetar, vamos supor, o meu financeiro para 2023, de janeiro a dezembro de 2023. Então, essa redução de faturamento, ela pode ser aí fundamental. Tem que tomar cuidado. Um outro problema também que a gente tem com esse estoque, né, o estoque parado, é o aumento de custo. Por que aumento de custo? Porque quando a gente fala de estoque parado, a gente está falando de logística, né? Ou seja, a gente tem que ver onde a gente vai armazenar. A gente tem a conservação, né? Ou seja, como que a gente vai preservar esse produto. E nós temos, dependendo da situação, a manutenção desse produto. Então, a gente tem que tomar cuidado. Isso vai variar muito de acordo com a atividade da sua empresa, né? Produtos alimentícios, então, nem se fala. É o próximo tópico que eu vou tocar com vocês, mas a gente tem que tomar cuidado. Setor de tecnologia, hoje em dia também tem que tomar muito cuidado, porque a tecnologia está avançando muito rápido, então não compensa, dependendo, você ter um estoque alto, né, de peças, sendo que essas peças estão a todo momento sendo atualizadas, né, tendo aí seu avanço tecnológico. Então, dependendo do produto hoje, não tem mais peças. É mais fácil você pegar e comprar um novo do que arrumar, justamente por causa dessa questão do aumento de custo, né? Então, tem uns que vai tentar consertar o produto e aí o custo, né, é mais caro. Por quê? Por causa dessa peça, dessa manutenção que às vezes não está mais em linha. Então, a gente também tem que tomar cuidado com isso. Dentro desses impactos, nós temos também o risco de perda de produtos. Então, aí vou falar especialmente na questão dos produtos alimentícios, tá, pessoal? Então, isso daí é muito sério. A gente sabe que produtos alimentícios, dependendo aí, é bem pouco, né, a data que a gente tem. Então, se a gente não ter um controle, né, do nosso estoque, se ele está parado, a gente pode sim ter prejuízo com isso. Eu me lembro que no final do ano, né, de 2022, eu acho que foi em setembro, outubro mais ou menos, um empresário entrou em contato, ele é do ramo alimentício, tem um restaurante, e aí eu fui lá para conversar, para passar um orçamento para ele. Então, sempre nessa primeira conversa com um empresário, principalmente quem já tem empresa aberta, eu pelo menos tento buscar o máximo de informação possível para poder entender, né, o que de fato, qual é de fato a necessidade desse cliente, dessa empresa. E aí nessa conversa eu já fui perguntando, né, assim, qual é o faturamento da empresa, como que fazia o controle, né, do contas a pagar, a receber, qual o sistema que utilizava, enfim. E aí, para minha surpresa, eles utilizavam ainda acho que um controle, se eu não me engano, no caderno. Não tinham nenhum sistema e estava bem complicada essa parte da empresa, né? E aí eu dei a sugestão de instalarem um sistema, até por causa da atividade. Então, ali dentro desse sistema, eles poderiam, né, se for um sistema específico, poderia até ter aí a questão desse controle de validade do produto. E nessa conversa, eu falei justamente isso. Dependendo desse controle, se tivesse muito estoque parado, ele poderia fazer uma promoção, ele poderia fazer uma divulgação, ele poderia fazer um leve 3, pague 2, enfim, que daí ele já eliminaria esse estoque e não perderia, né, totalmente ali o seu produto. E foi justamente isso que ele falou: Gerson, realmente você está certo, é isso que vem acontecendo, eu venho perdendo aqui alguns produtos e eu preciso realmente organizar. Então, essa questão, né, o risco de perda de produto, então, principalmente na parte alimentícia, a gente tem que tomar cuidado, principalmente você que trabalha, né, com
pastelaria, restaurante e tudo mais, tem que tomar muito cuidado, tá? Então, pessoal, o giro maior do estoque, né? Quanto mais giro de estoque você tem, isso significa que a sua empresa tem uma liquidez financeira boa, tá? Então, conforme sempre você vai renovando aí o seu estoque, ou seja, você comprou, fez uma compra hoje, daqui 7 dias, 10 dias você já tem que comprar outro, né, fazer outra compra. Então, dependendo aí, esse giro, né, muito grande, rápido, aliás, esse giro rápido, ele significa que a sua empresa está no caminho certo, que a sua empresa tem liquidez financeira. Então, isso daí é muito importante vocês saberem, tá? Justamente para vocês não terem problema na parte financeira. Como eu falei, né, anteriormente, um departamento ou um setor da empresa, a empresa é um conjunto como um todo e tudo está interligado, tanto como a parte comercial, financeira, a parte de produção, a parte de expedição, né, se for um comércio que está revendendo um produto, enfim, a empresa ela tem que trabalhar em harmonia, né, dentro dela com os seus departamentos para poder fluir normalmente. Caso contrário, se um ali não estiver engajado com o outro, a gente pode ter sérios problemas. Tá, Jefferson, você falou aí do estoque parado, você comentou sobre a questão do impacto, explicou o que seria um estoque, mas como que eu faço essa gestão do meu estoque? Bom, pessoal, primeiramente tem que fazer um planejamento, né? Você tem que conhecer o perfil do seu público, o seu persona, né, o famoso persona. Você tem que saber a questão da atividade da sua empresa, você tem que ter aí a noção da questão do fornecedor, quanto tempo o fornecedor demora para fazer uma entrega, porque às vezes a gente já teve casos, né, aqui no litoral, e principalmente temporada, de parar a serra e o produto demorar para descer. Então, se você não tem um estoque mínimo, nesse caso, você acaba perdendo as vendas, né? E aí é muito preocupante. Então, antes de mais nada, você tem que fazer um planejamento. Você tem que ter essa noção da questão dos seus fornecedores, dos seus clientes. Você tem que saber qual que é o seu estoque mínimo, justamente para você poder, através desse planejamento, dar um andamento na gestão do seu estoque. Dentro desse planejamento, o ideal é você determinar um método, né, do estoque. A gente tem vários métodos, dentre eles o custo específico, o famoso PEPS, né, o primeiro que entra, primeiro que sai. Nós temos o custeio médio e por aí vai. Então você tem que ver qual que é o melhor método para a sua atividade, para a sua empresa, aquilo que você mais se adequa para tentar melhorar essa questão da gestão do estoque. Tem empresas hoje, né, que trabalham também com o just time, né, ou seja, o avanço tecnológico ele é bom por causa disso. Então, dependendo aí somente dessas empresas de supermercado grande, ela tem a comunicação, vamos supor, de uma empresa aqui do litoral, vamos supor, aqui de Caraguá, com São Paulo. Então, esse sistema ele apita quando determinado produto está ali no estoque mínimo. Então, não precisa uma pessoa do setor de compras entrar em contato e falar: estou precisando de X quantidade de tal produto. Não, o próprio sistema, quando nessa empresa, né, dando exemplo aqui do litoral, ele já cai nessa quantidade mínima, o sistema já apita lá para a central, e aí tem toda uma logística em volta, né, disso. Apitou lá, eles já colocam na carga para poder descer, porque já está com estoque mínimo, né? Ou seja, um estoque mínimo, a empresa que vai determinar de acordo, né, com cada atividade. Outra questão muito importante, pessoal, é a questão do inventário, né? Tem muitas empresas aí que não têm o costume de controlar o inventário, então tem que tomar cuidado. O inventário você tem sempre que estar contando, estar conferindo tudo aquilo que você tinha, né, de saldo, de estoque, tudo aquilo que entrou, que foi as suas compras, menos aquilo que saiu, tá? O famoso CMV aí, para quem estudou contabilidade, administração, né? CMV, custo da mercadoria vendida, para você apurar, né, essa questão do saldo do seu estoque, para ver se está correto, porque tem N fatores. Muitas vezes você não acompanha
o controle, vamos supor, dessa mercadoria que está chegando. Então, na nota fiscal está falando que chegou 15 produtos e o seu fornecedor só entregou 10. Se você não tiver esse controle, você acaba se perdendo. Então, tem que ficar atento a isso, a questão do inventário. Um outro, o terceiro item aí, para você fazer uma boa gestão do seu estoque, é você ter um software, né, um sistema de controle de gestão. Até porque hoje não dá mais para fazer na mão, né, pessoal? Nosso dia está muito corrido, as informações estão muito rápidas, então a gente tem que economizar tempo. Como que a gente economiza tempo? Automatizando a nossa empresa, né, através de sistemas. Então, tem muitos sistemas hoje, principalmente ERP, né, que é tudo interligado. Eu já até citei um aí que a gente trabalha, que é a OMI, é muito bom e ele é bem acessível, né? Então, assim, é um investimento. Eu falo que hoje o sistema é um investimento, né? Hoje são 3 profissionais que você não pode deixar de ter na sua empresa: o advogado, o contador e uma pessoa de TI. Então, o sistema ele tem que estar dentro da empresa como investimento e não como uma despesa, tá, pessoal? Porque o sistema ERP hoje você emite nota e já sai nota e boleto para o seu cliente, né? Você emitiu nota, a quantidade de produto que saiu já automaticamente dá baixa no seu estoque. Você fez uma compra, o sistema ele já puxa, né, desde quando o seu fornecedor ele emite essa nota fiscal, ele já puxa automático essa questão tanto da quantidade de nota, quanto também o contas a pagar, que é o valor que você vai ter. Então, isso é uma gestão de estoque, né, não só o estoque, mas o controle da empresa como um todo. Então, como fazer a gestão de estoque, tem também ter um bom sistema, tá, para você poder ter esse controle. E não é só você controlar, você também tem que ver os relatórios, tá? Não basta você só alimentar o sistema, ou seja, você tem um monte de informação, mas você não faz a consulta, né? Então vai lá no estoque, vê qual que é o mínimo, já faz a compra que tem que fazer para não poder ter esse estoque parado. Como vender o meu estoque parado? Bom, pessoal, isso daí vai depender da estratégia, vai depender da atividade, vai depender da sazonalidade, dependendo, né, onde a empresa está situada, enfim. Mas como vender, né, meu estoque parado? Primeiro você tem que ter ali um controle, né, pelo menos uma informação para saber qual a quantidade de produto que você tem parado. Porque não adianta também você pegar, anunciar que você está vendendo, sei lá, leve 3, pague 2, 50% de desconto, e você não sabe a quantidade que você tem. Então você tem que fazer esse levantamento de inventário. Tendo esse inventário, você faz toda a movimentação, tá? E aí você começa com a promoção de vendas, desde divulgação, vai entrar a parte de marketing também, né, junto com a parte comercial. E a divulgação, aí, como eu falei, vai depender da estratégia de cada empresa. Se você vai fazer essa divulgação nas redes sociais, se você vai fazer num jornal para distribuir, se você às vezes já tem um grupo de WhatsApp para seus clientes, você coloca ali também, enfim, mas aí você tem que ter essa noção. E o principal, pessoal, saber realmente qual que é o valor do custo daquele produto. Porque muitas vezes a gente já falou, né, da questão de precificação em lives anteriores, mas muitas vezes também a gente percebe que o empresário ele não tem essa noção de qual é o custo do produto dele. O custo que eu falo é quanto que custou, quanto que veio na nota fiscal. Então, isso daí também a gente tem que levar em consideração, porque dependendo do produto, por mais que você não tenha lucro, tá? Mas para você não ter prejuízo, você tem que pelo menos vender, né, conforme ali o valor que você comprou. Então, se o produto custou, sei lá, R$40, você está vendendo ele por 80 e ele não está saindo, tenta baixando, né? Tenta baixar um pouquinho aí. Então, de 80 você tenta jogar para 50, de 50 você tenta jogar de 60 você tenta jogar para 50, enfim, você tenta dar um desconto. Essa é a melhor situação, mas o que não pode é o produto
você comprou por 40 e você está querendo vender ele ali por 20. Então você já vai ter um prejuízo de R$20, tá? Então isso aí também tem que tomar cuidado. E por último, né, mas não menos importante, é a questão da decisão que você vai tomar em cima desse estoque parado, tá? Então vai depender da estratégia que você vai estar utilizando, tá, pessoal? Por isso que a gente resolveu trazer esse tema, né? Tem dinheiro parado no seu estoque. Aqui no litoral nós ficamos aí vários dias com chuva, né? Muitos comerciantes, principalmente que trabalha com produto gelado, né? Desde açaí, sorvete, geladinho, enfim, bebidas, né? Vem aí reclamando porque está com o estoque cheio. Porque com muita chuva não saiu esse produto, né? Então não é também o momento de se desesperar e sair vendendo, não, porque a gente tem que levar em consideração também o clima. A gente está ainda na temporada, ainda tem carnaval, então tem que tomar esse cuidado, tá? E aí conforme vai esquentando, que a gente já faz aí uns 3, 4 dias que está calor, então a gente já começa a ver essa saída. Mas, como eu falei, vai depender da estratégia, né, que a empresa vai estar tomando. Toda essa estratégia tem que saber o custo do seu produto, tem que saber aí a questão da precificação, porque não só você pode ter prejuízo, né, com o estoque parado, mas também pode ter prejuízo aí por vender abaixo do valor, né, que você pagou. Tá, pessoal? Então, o que eu tinha para passar para vocês nessa live era esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Depois vocês comentem aí o que acharam. E aí a gente se vê na nossa próxima live no dia 24, tá? No mesmo horário, às 20 horas, aqui no meu Instagram. Meu nome é Jefferson Tilbit, sou contador aí há mais de 12 anos e estou aqui para ajudar você a crescer sem ter que se preocupar. Tá bom, pessoal? Fique tranquilo. Até mais.